Boa tarde, né? Para quem vai assistir depois e para quem começa a ver agora. Hoje vamos falar de teatro com Cia Gravitar. O que vai ser um prazer porque eu confesso que eu gostei muito do espetáculo deles. Então é só aguardar um pouquinho. Esse vídeo ele vai ficar no nosso canal do YouTube e no IGTV aqui. Então, esse momento de ter que convidar e falar ao mesmo tempo eu sempre acho complicado. Ah, oi. Olá! Bom, é muito prazer. Em primeiro lugar, obrigado, Débora. Obrigado. É Alessandro Coelho, né? Isso. Eu tenho problema de decorar nomes, eu fico com medo de errar. Pela disponibilidade e a gentileza de compartilhar um pouco do trabalho de vocês com a gente. Então, muito obrigado desde já, viu? Que isso, obrigada pelo convite. Valeu, um prazer estar aí. Que ótimo. Eu anotei algumas coisinhas aqui, que eu assisti o espetáculo de vocês, tirando os espetáculos que eu já conhecia, né? Que são espetáculos aqui da cidade que foram apresentados na mostra, o de vocês foi um dos que me chamou muito a atenção. E aí foi quando eu falei, nossa, se puder, eu queria conversar com eles. Tem uma coisa que essa pandemia fez a gente meio que virar cineastas da noite por dia, né? E aí, eu vou falar um pouco do meu ímpeto de procurar vocês, mas depois o foco é só vocês, tá? Eu assisti muito espetáculo, e aí eu não estou julgando, mas que foram levados para a internet no desespero. Não foram adaptados para a internet, simplesmente ligaram a câmera e fizeram, né? Só que com o passar do tempo, eu fui descobrindo grupos que antes mesmo da pandemia já pesquisavam essa miscigenação, né, do teatro e do online. Eu até conversei com o pessoal, agora vai me fugir o nome, sempre dá lapso nessa hora, mas eles trabalham uma coisa que eles chamam de teatro ciborgue, né? Eu até fiz um artigo falando sobre isso para um material didático que eu disponibilizo para os meus alunos, falando a respeito disso, então, do teatro ciborgue, da pandemia, do teatro online. O que é teatro online? E aí eu, particularmente, cheguei à conclusão do que tem o teatro que é feito na internet por falta de opção, e tem o espetáculo de teatro que ele é online porque a concepção dele foi idealizada para o online. No caso de vocês, assistindo o documentário sobre vários olhares, como é que é o nome do documentário? Agora eu esqueci. É sob o mesmo teto, sob muitos olhares. Muitos olhares, eu sabia que não era vários. Eu percebi, ao assistir o documentário, que o espetáculo não ia ser um espetáculo online, mas ao ver o espetáculo online, eu até anotei isso, dá a entender para mim que tem aquela questão de quem está assistindo não sabe o que é, sabe o que está sendo, né? Assistindo o espetáculo de vocês, para mim, vocês tinham criado esse espetáculo durante a pandemia. Vocês falaram, olha, vamos fazer esse número, porque a edição, o formato, tudo ficou muito natural no online. Tanto que uma das perguntas que eu queria fazer para vocês, só que o documentário, assim, eu tinha anotado a pergunta, mas depois ao ver o documentário eu acho que já tem uma resposta, que é, nunca foi apresentado no presencial, né? Só no online. É. É. Hum. Só online, só fizemos as gravações e tal. O presencial a gente está esperando. Estamos esperando o momento de fazer presencial, a gente quer muito, mas ainda não. Sim, e então, o meu ímpeto foi esse. Eu assisti o espetáculo de vocês, e aí eu falei, caramba, esse espetáculo parece que ele foi feito para online. Só depois que eu fui ver o documentário e descobri que não. O que dá mais êxito ainda ao trabalho de vocês. Vocês se adaptaram maravilhosamente bem. Ficou muito bom a adaptação. E aí, eu acredito que quando vocês tiverem a oportunidade, né, de fazer esse espetáculo com presencial, como não tem a edição, vai ter inúmeras diferenças, né? Eu até tenho vontade de ver ele sem edição, para ver como é a fluência. Apesar que a edição dá um ritmo bom, né?
No momento que tem a adaptação do professor com a gata, aquela edição dá um ritmo maravilhoso, que eu não sei como vocês solucionaram, né, até então, antes da pandemia, como que seria aquela passagem ali. Apesar que com música, luz e vocês trocando de lugar no espaço, naturalmente solucionaria. Mas eu gostei demais do espetáculo. Então, só explicando esse meu ímpeto, esse espaço aqui que eu tenho feito nasceu de o seguinte, anos atrás, e aí já tem alguns anos, não lembro quanto tempo, aqui em Uberlândia, o único teatro o único jornal que a cidade tinha deixou de existir naquele momento, que chamava Jornal Correio. E aí eu falei, caramba, era um dos poucos lugares que divulgavam o que acontecia de teatro aqui na cidade, né? Então eu muito nerd, fica vendo vídeo de gente falando de série, de filme na internet. Eu falei, por que não fazer isso de teatro? Foi quando eu comecei. Os espetáculos que aconteciam na cidade, eu procurava produção, elenco, e sempre fazia um vídeo depois, né? Conversando a respeito de como era. Quando veio a pandemia, eu falei, por que não continuar? E aí, se quiser mexer no celular aí, eu espero, mas do meu caso não é problema não. É a cachorra que ela tá causando aqui. Que a gente tem pé. Bem, aí, só um minuto, desculpa. Não tem problema. Eu vou continuando. Aqui em casa tem 2 boxers também que eu tenho que negociar com eles para não latir durante a live. Esses momentos são sempre assim. Mas aí, continuando. Aí, como veio a pandemia e praticamente todo mundo parou, eu tive a ideia que eu falei assim, gente, aquelas pessoas que não são tão acessíveis, agora vão estar acessíveis, porque todo mundo parou. Então, eu conversei com o Fernando Sampaio do La Mínima, né? Conversei com inúmeras outras pessoas, artistas, entre aspas, conhecidos e não conhecidos, mas que eu sabia que podia trazer alguma coisa para agregar para nós, né? Eu, como artista, para mim é interessante ouvir o lado de vocês da montagem, que para mim é um aprendizado. A gente tem um projeto em que a gente ensina teatro gratuitamente há anos aqui na cidade, que agora está fora do trilho, mas que assim que voltar, esse conteúdo vai estar disponível para mais na frente, quando às vezes eu abordar um assunto, eu falo, ó, tá ali no nosso canal do YouTube, tal entrevista, veja essa conversa que fala disso, e aí vai. E fica como registro para vocês depois, eu vou mandar o link para vocês. Então, é aberto para vocês falarem tudo o que vocês acham que é pertinente, independente de eu perguntar ou não. Tudo bem? Então, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem, agradecer novamente, e aí a gente começa para valer. Obrigado. Valeu. A gente que agradece o convite, para a gente é uma honra estar aqui. Eu sou a Débora Chicawa e Alessandro Coelho, e nós juntos somos a Companhia Gravitar. Nós começamos com mão a mão, que é uma modalidade de circo de acrobacia em dupla. E a gente criou a companhia porque a gente queria, além do número, de poder desenvolver o número, a gente queria agregar outras coisas dentro do nosso trabalho. Sobre o mesmo teto é o primeiro espetáculo que a gente tem, que a gente construiu juntos, né? Até então a gente trabalhava com números. E eu acho que o que aconteceu, eu vou contar mais ou menos o que aconteceu, foi assim, nós ganhamos um edital para ser cumprido em 2019. Aliás, ele é um edital de 2019 para ser cumprido em 2020. E quando a gente estava começando no projeto, veio a pandemia e a gente ficou um tempo em suspenso, sem poder trabalhar. E assim, quando as coisas começaram a reabrir, a gente começou a voltar a pensar e voltar a trabalhar as coisas. E a gente já pensou que, a gente já percebeu que não ia voltar tão cedo. Então a gente pensou em pedir logo uma alteração para a gente poder fazer uma adaptação para o virtual. Então a gente fez uma temporada que foi transmissões do nosso espetáculo. Então, o processo, como o edital era de um espetáculo presencial, nós criamos um espetáculo presencial. Foi esse o processo. Criamos esse espetáculo e depois nós, junto com uma equipe, nós filmamos com algumas câmeras, algumas mudanças de câmera. E a gente, essa primeira versão, ela ficou com 1 hora, que seria a duração do espetáculo, praticamente.
E a gente percebeu que era um pouco cansativo, porque alguns tempos dilatados, né, que no presencial você tem uma experiência de outra forma, no vídeo às vezes ficava um pouco chato, né? Precisava dar uma enxugada. Então a gente resolveu fazer uma segunda versão, que a gente pegou trechos do que já tinha sido feito, né? Dessa primeira versão, então os números foram todos dessa primeira versão, e a gente foi criando um roteiro, que a gente começou a se perguntar, né? A gente, junto com a equipe de audiovisual, eles foram se perguntando, né? Como seria, né? Se fosse um filme mesmo, ou se fosse um desenho animado. Então, um número que durava 5 minutos, nessa nova versão passou a durar 1 minuto e meio, que as coisas aconteciam muito mais rápido. Então aí a gente fez essa gravação, essa segunda versão, que foi a que você assistiu, acredito. E ela, de 1 hora, ela passou a ter 25 minutos. Nossa, foi um processo pra gente também, foi um processo. A gente criou presencial e depois, a partir desse trabalho, a gente pegou a história e tentou adaptar para o audiovisual. A gente sentiu essa necessidade mesmo no momento da pandemia de fazer essa adaptação, né? Porque visto que a gente não ia poder fazer o espetáculo presencial, então a gente teria que se adaptar, né? E essa adaptação, para a gente também foi e ainda é um processo ainda, né? É uma coisa que a gente tá ainda construindo, pensando, se adaptando e tentando aprimorar. A gente acredita que a gente já caminhou um pouquinho, né? Mas acho que é uma adaptação mesmo, né? A gente não estava esperando isso, a gente não trabalhava nesse formato, a gente trabalhava só com o presencial mesmo. Então a gente está aprendendo muito e tendo que se adaptar, se reorganizar, pesquisar outras coisas, pesquisar outras linguagens, né? E foi bem esse passo a passo, né? Para a gente aconteceu esse passo a passo que a Délia descreveu aí, né? O espetáculo, o projeto era para ser uma presencial, né? As apresentações seriam presenciais. Ah, não vai ser possível. Ah, então vou fazer um virtual, né? Um audiovisual. Então, mas a gente quer fazer presencial. Então a gente montou o espetáculo, a criação do espetáculo foi pensando, né? Todas as cenas, tudo, pensando para um momento que ele puder ser apresentado presencialmente. E aí falam, bom, então vamos agora filmar, né? Vamos filmar e isso vai precisar editar. Então, a gente não fez um simples registro do espetáculo, né? Que é uma câmera parada né, o tempo todo. A gente tentou colocar o máximo de câmeras possível, fazer vários takes, gravamos em vários dias para tentar fazer uma edição do espetáculo. E a gente conseguiu fazer essa edição do espetáculo, mas ainda era o espetáculo na íntegra. Ele já tinha, né, um pouco desse audiovisual, mas é isso, a gente sentia que precisava mais. E depois fomos para esse outro formato que a gente buscou isso nesse primeiro momento. Mas pelas questões que a gente tem que se adaptar, né? Que a gente se apega, né? Nas coisas que a gente faz e tal. Às vezes é difícil a gente mudar, né? E mudar as ações, a forma de ver. Então a gente ficou preso um pouco nisso nesse primeiro momento, que talvez ele pudesse já ter se aproximado mais desse produto audiovisual mais enxuto, mais mesmo nessa linguagem. Mas depois a gente conseguiu, né? Fazendo esse roteiro. Foi muito bom e tivemos que desapegar de muita coisa do espetáculo no seu formato presencial, né? Para chegar ali naquele lugar. E aí a equipe de audiovisual foi fundamental, né? Porque eles conseguem nos ajudar a fazer, vamos chamar assim, né? Chamar esses cortes, né? Tirar as cenas. Por exemplo, foi muito legal você falar a questão da adaptação do professor com a gata na casa, né? Como que a gente resolve isso no presencial? Para nós, o problema foi o contrário. Como que a gente resolve isso no audiovisual? Porque no presencial tá resolvido, a gente resolveu isso na montagem, com a direção e tal e tudo mais. Então, e agora como é que a gente faz isso? Tanto é que tem uma cena completa que não entrou nessa versão, né? Nessa segunda versão de 25 minutos que a gente fez com a audiodescrição e com a Libras também, que foi uma outra coisa que a gente sentiu necessidade de acrescentar também nessa nova linguagem que a gente está se adaptando aí até hoje. Então, é isso, é um processo, ele não está acabado e a gente sente também que
assim que essa pandemia acabar, né, muita coisa dele vai ficar. E eu acho que o nosso trabalho vai ter essas duas linhas, né? Muitas vezes vai poder acontecer o presencial, mas também o virtual, o online, que tem essa possibilidade de aproximação, né? Estava falando. Uhum. A Débora falando aí a respeito de como se fosse um desenho animado, eu buscando aqui o espetáculo na cabeça, me veio um pouco uma coisa meio que Pantera Cor-de-Rosa, né? Aquela coisa que é uma relação sem falas, né? Só o ação, reação, me veio isso. Nós aqui no grupo tem um espetáculo que chama Casei com a Sogra, que eu sonho em um dia passar, transpor ele para o quadrinho. É um espetáculo que a gente faz que eu enxergo demais ele virando uma revistinha em quadrinho, enxergo muito. Algum dia eu ainda quero ver se eu consigo. Vocês acham, na verdade são duas perguntas, mas aí eu vou fazer uma primeiro. Vocês acham que quando vocês tiverem a oportunidade de fazer o presencial, o espetáculo era o que vocês tinham? Ou agora, depois que vocês viram essa segunda versão editada, aquele espetáculo mudou? O primeiro presencial que vocês tinham. Porque agora vocês têm uma outra visão do espetáculo, né? Porque igual vocês falaram, eu não sabia. Era uma apresentação de 1 hora que, após uma edição, virou 25 minutos. Vocês já pensaram nisso? Engraçado que a gente estava conversando outro dia com um amigo nosso, né? E aí a gente estava falando mais ou menos isso, mas o contrário, que tipo assim, essa versão que a gente fez online, ela é impossível de ser feita presencialmente. É uma versão que é essa linguagem, ela não é possível, mesmo que a gente agregue pessoas e tal, não sei o que, não dá, ela é uma versão para essa linguagem mesmo, né? E, inclusive, nessa versão, o espetáculo tem personagens que fazem entradas, participações, o ratinho, né? Todo o lixo que aparece, essas coisas. Que não tem no espetáculo. Que não tem no espetáculo, no seu formato versão presencial, vamos dizer assim. Mas né? na versão presencial o cacto mexe, né? Então... Aquele cacto é Esse é um desejo. Ele mexe assim, involuntariamente, vamos dizer assim, né? Mas a gente tem um desejo de conseguir colocar algum tipo de movimentação planejada para o cacto, né? Mas então eu vou te cortar rapidinho. Oi? Desculpa, Alessandro. Eu vou te cortar rapidinho pelo seguinte. Eu assisti um espetáculo, infelizmente o ator que fazia ele faleceu já tem um tempo, mas eu tenho o registro dele, eu posso conseguir passar para vocês. Era um espetáculo, se eu não me engano, ele era argentino, não sei se era argentino, chama Revolução na Cozinha. Era um espetáculo em que um ator, ele era como se fosse um novo ajudante da cozinha, e aí, sempre o cozinheiro largava ele lá e saía, e ele tinha que lidar com as coisas lá, e as coisas estavam se revoltando. Então, do nada, a vassoura começava a falar e mexer, os panos começavam a pular. Isso tudo é um teatro de bonecos com o ator ali presente, sem nenhum fio, sem nada. Quem estava assistindo, eu tive a oportunidade de ver presencialmente esse espetáculo, você ficava, cara, o que eles estão fazendo? Depois eu descobri que eles pegavam motor de espremedor de laranja para as coisas girar, motorzinho de compasso, tudo. E aí eles adaptavam para ativar remotamente. Então ficava uma pessoa lá atrás só ligando e desligando. Então, Nossa, isso pode ser uma solução para vocês. Uhum. E uma outra pessoa, que agora eu vou... É aquele negócio que na hora H os nomes fogem, mas terminando a live me cobram. Tem um cara, ele é do Sul também. Essa galera quase tudo é do Sul. O teatro de bonecos lá é muito forte. Ele trabalha com maquinarias. Então, ele cria bugigangas e o espetáculo dele são grandes bugigangas. Talvez, vendo o perfil no Instagram deles, pode inspirar alguma coisa. Porque o movimento do cacto é pouco, né? É pouco, né? Então, alguma coisinha vocês eu acho que conseguem fazer. Desculpa te cortar, mas é porque eu lembrei disso. Pode continuar. Não, ótimo. A gente tem essa questão na nossa mente, né? Inclusive, uma das pessoas que fez a gravação com a gente, né, que foi o Edgar, ele já sugeriu que a gente fizesse esse tipo de automação para o cacto, né? E a gente fica quebrando a cabeça para como fazer isso, né?
E essas ideias do metrônomo, do liquidificador, né? De usar essas máquinas são soluções simples que a gente não tinha enxergado ainda. E a gente estava pensando em fazer algum tipo de automação usando aquele Arduino, né? Para fazer essa programação, né? Que é uma plaquinha e tal que... Mas legal, a gente quer essas referências aí. Carrinho de controle remoto, você desmonta o motor dele, qualquer pessoa que aciona faz um movimento. Óbvio, tem que ser alguém que entende. Eu estou falando porque eu vi quem fez isso, mas nunca fiz, né? E a outra pergunta que eu queria fazer é, quando vocês tiveram que fazer a adaptação, óbvio, teve todo o pessoal do audiovisual, mas vocês fizeram alguma pesquisa, vocês buscaram espetáculos para assistir alguma coisa, para se inspirar, ou foi dentro do que vocês já tinham, com indicações do pessoal do audiovisual? Legal, eu acho que assim, a gente, durante esse período de pandemia, a gente assistiu bastante coisa. Bastante coisa de vários espetáculos, assim, tudo que a gente poderia assistir, a gente assistiu, né? Tudo que foi possível. E a gente se baseou também em algumas coisas, mas eu entendo, né? Eu entendo que o audiovisual e a apresentação presencial são linguagens diferentes. Então a gente pensou em fazer um filme, como se fosse um filme. É claro que um filme tem um orçamento que às vezes a gente não consegue bancar, né? De fazer locação e tal. Então a gente fez dentro das nossas possibilidades, adaptando para essa linguagem que a gente já criou dentro da identidade visual que a gente criou do espetáculo. Porque ficou muito bom. Por exemplo, a ideia, que eu não sei se vocês já tinham, eu acredito que tinha, do giz no cenário, aquilo é muito mágico, é muito lúdico. Então, são soluções simples que enriquecem tanto a obra. Vocês me ganharam com o desenho do giz. Na propaganda, no Stories, quando postaram, não lembro se era uma imagem ou se era só um trechinho de vídeo rápido, que eu vi o professor deitado e a janelinha desenhada de giz, eu já anotei na agenda, eu falei, esse espetáculo eu quero ver. Na mesma hora, quando eu vi aquilo ali, eu falei, eu quero ver. Aquilo ali eu já falei, cara, isso é legal, né? Porque uma das coisas, e não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que isso é a magia maior da arte, que é a superação, talvez, da falta de recursos, do que seja. E aí a criatividade, essa solução, ela é magnífica. Eu estava assistindo hoje um documentário falando a respeito do filme do Indiana Jones, o primeiro. Uhum. E aí, nesse documentário falou uma coisa que eu já sabia, mas que tem a ver. No dia que foi gravar uma das cenas, o Harrison Ford estava tendo uma disenteria, ele não estava passando bem. E aí tinha uma cena que ele tinha que fazer uma luta de espadas. E aí ele não estava conseguindo fazer a luta de espadas porque ele não ia dar certo com diarreia você fazer uma luta de espadas, né? E aí ele falou, cara, eu tenho uma arma na cintura, eu não posso só dar um tiro. E aí uma das cenas icônicas do cinema, que é aquela cena do Indiana Jones, que o cara pega a espada, ele vai, veio de solução porque o ator não estava se sentindo bem, falou, eu não posso só dar um tiro nele. E assim, se tivesse a luta, talvez aquela cena era legal, mas ela não ia ser histórica, né? É um exemplo de outra linguagem, mas que tem inúmeros outros, né? O que a gente chama de anjo de cena, né? É bem legal, um negócio que era para ser um problema, que ia trazer um transtorno na filmagem, no andamento do negócio, virou uma solução genial, né? Ou seja, uma transformação aí da coisa muito legal, muito legal. Não sabia dessa história. Bem bacana. Sim, e quando eu vi o giz, me remeteu tanto isso, e aí é uma coisa que já me ganha. Mas aí vamos falar agora um pouco do espetáculo em si. No documentário, fala que vocês já tinham a cena do atropelamento. Aí eu fiquei numa dúvida. Essa cena do atropelamento era um número que vocês tinham e vocês aproveitaram para a história, ou já era um embrião da história? Já era embrião. Já era o embrião. Já idealizava o espetáculo há um bom tempo antes. E a gente criou um número, a gente tinha que começar por algum lugar, né? E a gente depois a criar um número dessa cena. E aí essa cena do outro. E depois, quando a gente foi possível, a
a gente pôs lá no papel e vamos criar, então, agora o espetáculo, já tendo... Certo. Então, fala um pouquinho dessa inspiração, desse encontro de de um professor e uma gata. Porque, assim, quando eu vi o espetáculo, e aí não é um julgamento, não é falando, isso é bom ou ruim, eu lembro que eu comentei com a minha mulher que eu falei assim, não precisava ser um professor. Podia ser um homem, né? E aí eu não estou falando que a ideia, a escolha de ser um professor foi ruim. Mas foi um pensamento que me veio. Eu falei assim, não precisava ser o professor, né? Podia ser qualquer coisa. Tem uma escolha, né? E o fato também de ser a gata. Apesar que o fato de ser a gata ajuda na questão das acrobacias, pelo jeito do animal, tudo. Mas de onde surgiu essa inspiração do encontro, então, do professor e a gata? Então, essa questão do número, né? Por exemplo, essa questão do professor e da gata. No número, né? Esse embrião, a gente pensou assim que era uma pessoa. A gente não tinha a figura ainda do professor ou do que pessoa. A gente falou assim, não. A gente quer falar de relacionamento, vamos colocar assim. Só que a gente quer um relacionamento diferente, não um relacionamento entre dois seres humanos, né? Vamos colocar assim. Eu quero falar de um relacionamento que a gente possa representar. Então, poxa, vamos falar de relacionamento de um ser humano com o seu pet. E aí a gente escolheu, teve a questão de que pet seria e tal, não sei o que, e chegamos à conclusão de fazer com o gato. Né? Uma das razões é a questão das acrobacias. O gato tem uma personalidade também bem bacana, assim, de ser explorada. A questão da independência do gato, mas ao mesmo tempo é muito ligado aos dons, essas coisas. Então, assim, a gente acabou escolhendo o gato. E o professor não existia. Era a cena de uma pessoa andando na rua, assiste, presencia o atropelamento de um pet, de um animal, do gatinho, e aquela pessoa acolhe, né? Tenta ajudar naquele momento e acaba saindo daquela situação com a presença desse gato. O número é isso. Então, era ver o atropelamento, se sensibilizar, acolher. Aí, a princípio, o gato não entende aquele acolhimento, depois ele se sente acolhido e quer ficar junto, aí ele que não quer levar, e aí acaba que os dois saem juntos e essa era a ideia. E aí depois foi a primeira etapa. A próxima etapa foi poxa, agora vamos virar um espetáculo, né? E aí, quem vai ser esse personagem, né, Dé? Foi dentro dessa construção do personagem que a gente se baseou muito, assim, não sei, eu vejo muito, eu enxerguei muito o Alê é professor também. E eu falei, poxa, essa questão dele ser professor, eu acho que é legal a gente transpor para o espetáculo, não mostrando ele dando aula, mas o cenário que foi uma forma de a gente colocar esse mundo do professor, desenhar e tal. Então, já essa ideia do personagem já trouxe essa estética para o espetáculo. E outra coisa é que o Alê, no começo, quando a gente começou a se relacionar, ele não gostava de gato, gente. Mas os meus gatos amam ele. É incrível, porque onde ele vai, os gatos gostam dele, sabe? E aí eu acho que tem muito disso também, sabe? Dessa relação, assim, de poxa, eu não quero ficar perto do gato, mas o gato quer ficar perto de mim, entendeu? Não que eu não gostava de gato, é que assim, eu achava que o gato é um animal muito independente. E eu quero pegar o gato o tempo todo, que não sei o quê. E o gato não é assim. Ele quer vir em você a hora que ele deseja, entendeu? E aí eu tinha esse conflito com o gato. Porque assim, pô, que pet bonitinho, deixa eu pegar ele. Ele não quer. Ele sai fora. Poxa, mas eu queria tanto. Vem cá, eu vou te fazer um carinho. Então essa questão que tinha. Mas aí os bichinhos vinham, né? Quando que foi isso. Mas essa questão do professor que a Dé colocou aí, do gato, foi uma questão que a gente pensou também de não fazer o professor literal, né? Igual assim, o professor dando uma aula. Não, o professor, ele tem uma vida, ele tem uma rotina, ele tem tudo além do trabalho dele, né? Então a gente não vai mostrar um professor literal, num formato muito careta. E nem um gato literal também. E nem um gato literal. Então a gente não queria nem, né, essa coisa assim de a Dé no corpo do gato, ela pesquisou isso, teve uma preparação corporal para isso, mas não de imitar um gato o tempo todo, 100%, mas em alguns momentos ter a presença do corpo do gato. E o professor também, né? Sem ser essa questão da aula. Então, como é que representa, como é que
comunica que esse personagem é um professor, mostrando o universo dele, o giz, daí a ideia da lousa, a gente poder desenhar, a questão do livro, né? A questão da rotina, a questão do ser metódico, né? De ser organizado. Então, nesses pontos, a gente buscou dessa forma aí. E o gato também, né? Essa coisa, eu quis citar muito essa coisa de pet. A gente não olha pra ele assim, e fala, ah, só meu pet. Eu tenho a minha cachorra, ela é uma pessoa aqui dentro de casa. Ela quase fala, eu quase ouço a voz dela. Então, essa foi uma escolha também de fazer como que o gato, da personalidade dele também, ele atua dentro da vida dele como uma pessoa. Uhum. E aí, essa questão dessa liberdade que o gato tem de fazer o que quer, de ir e vir, de estar e não estar, né? Dentro de um professor que tem uma rotina metódica que ele cumpre aquilo certinho todo dia. E de repente entrar esse animal dentro que desorganiza já é um conflito muito legal para dar, né, uma dramaturgia, né, para essa história, para o desenrolar dessa história, né, para criar, né, para até conduzir essa adaptação da vida do professor antes e pós, né, esse pet, esse gato. Isso que você falou tem a ver até com um comentário que eu queria fazer. Uma das coisas, quando eu vou falar para os meus alunos, que eu falo, você quer saber qual é a diferença do teatro, por exemplo, para um livro, né, de um texto de teatro, de uma encenação de teatro para qualquer outra linguagem, é a constância da necessidade da ação do conflito. Né? E aí eu já vi inúmeros números circenses que tem a acrobacia, que tem a música. Você cria uma história na sua cabeça, mas o número não traz uma história. Nesse caso, vocês decidiram, né, trazer uma história, e eu acho que isso agrega muito, né? Não fica só o belo, né, e aquela questão do temor. Nossa, olha o que eles estão fazendo, será que isso vai dar certo? Nossa, como que eles conseguem? Não, tem a história que eu acho que casa muitíssimo bem. Vocês lapidaram a ideia maravilhosamente bem. Aí agora eu queria, saindo um pouco do espetáculo, apesar que se vocês quiserem falar alguma coisa, de onde veio a ideia da audiodescrição? Porque eu acredito que na apresentação de vocês, a oficial, vamos chamar assim, né, não a segunda versão, ela não tinha audiodescrição, ou tinha? Não, não tinha audiodescrição na segunda versão. Porque a audiodescrição, ela não é só uma audiodescrição, ela realmente faz parte do espetáculo agora, né? Eu fiz a experiência depois de ter assistido o espetáculo, de colocar no mudo para não ter nenhum som e só ver o espetáculo. Você vê a historinha, eu já sabia a história. Mas a hora que você volta ao som e escuta aquela voz descrevendo tudo, o que em certo momento é cansativo, porque descreve muito, como se estivesse realmente lendo um livro, né? Mas ao mesmo tempo é o espetáculo. Eu acho que quando eu for ver o espetáculo, se não tiver audiodescrição, eu vou me sentir faltando alguma coisa, porque eu conheci assim, né? E aí, como que foi? Porque foi só para realmente, já que está indo para outra mídia, vamos abraçar e deixar o espetáculo acessível para mais pessoas? Ou vocês viram que isso ia agregar artisticamente ao conteúdo? Sim. A gente já tem um tempo, né, que a gente já está querendo trabalhar com alguns cursos de audiodescrição. E quando surgiu essa oportunidade, a gente, não, vamos experimentar, vamos fazer. E isso ressignificou total pra gente também. Uhum. A pessoa que faz o roteiro da audiodescrição, ela faz também de uma maneira muito poética. E assim, tinha hora que a gente ouvia a audiodescrição e falava, nossa, você sabia que você fazia isso com a mão? Uhum. Ele não. E quando a gente ouviu, isso ressignificou muito pra gente. E eu acho que esse olhar, né? A gente passou a ter esse olhar a partir de um momento que a gente fez uma apresentação e uma pessoa com deficiência visual veio parabenizar. E a gente ficou meio intrigado, assim, né? Porque aí que eu me liguei que, assim, o circo, ele tem muitas coisas, ele é basicamente visual, né? E aí ele falou, não, a minha esposa descreveu tudo pra mim, parabéns, eu adorei. Então, assim,
É claro que não é só o visual, eu acho que o fato dele estar lá entre o público e sentindo a reação e sentindo a emoção do público, isso também é muito importante, né, para a experiência. Isso me deixou, assim, um pouco intrigada, porque, nossa, a pessoa que enxergou, não viu, ela conseguiu desfrutar disso. Então a gente já tinha essa vontade de trabalhar com essa audiodescrição e aí a gente viu dentro desse lugar essa oportunidade. Não, só pontuar uma coisa que você comentou, né, que a questão da descrição, eu vou falar sem, da minha forma de dizer, não sei nem se existe isso, mas não foi uma audiodescrição técnica, simplesmente faça uma audiodescrição. Não, foi além. É uma audiodescrição poética, né? Tem uma poesia ali, né? E o pessoal da equipe de audiodescrição trabalhou muito nisso, né? Então a gente falou, não, vamos colocar. Então a gente fechou, né, a edição e depois ainda teve mais um trabalho em cima da edição formatada, né? De pesquisa, né, para eles conseguirem encontrar aquela audiodescrição daquela forma, com essa poesia, com esse novo olhar para o espetáculo, né, agregando ainda mais ao espetáculo, né, trazendo mais um elemento ali, né. Bem legal, ficou bem feito, gostamos muito de trabalhar, legal. Bem... Acho que foi uma opção, na verdade, também colocar, porque a gente ficava assim, a gente deu esse recurso e a gente estava pensando como que a gente vai transmitir, porque tem a versão que não tem audiodescrição, que tem as músicas, né, e acontecem as coisas, e tem a versão com audiodescrição. O que a gente pesquisou é que alguns lugares faziam assim, existiam dois links, né, um link com acessibilidade e um link sem acessibilidade. E só que isso ia trazer uma série de problemas, porque e aí, qual link eu consigo fazer o bate-papo, né? Porque a gente precisava fazer um bate-papo depois. E a gente não entendia como acontecia essa transmissão direito. Então a gente optou por vamos fazer uma única transmissão com recurso de audiodescrição para que as pessoas que têm alguma deficiência, seja visual ou seja intelectual, possam usufruir e que as pessoas que não têm passem a conhecer, né? E passem a olhar para as coisas de uma outra forma. Porque eu acho que se ressignificou pra gente que estava lá em cena. Eu acho que para as pessoas que nunca pensaram, porque às vezes a gente não pensa porque tá longe, às vezes, do nosso olhar, né? Da nossa convivência, e não pensa nisso. Mas a partir do momento que você tem esse recurso, vê esse recurso, você passa a olhar com outros olhos. Eu achei que agregou muito ao espetáculo. E conheci ele assim. Então eu não consigo imaginar muito ele sem a audiodescrição. Que por mais que em alguns momentos é cansativo, eu acho que ia fazer falta. Pelo menos nesse formato. Você, Débora, falou de um outro espetáculo, outro número que vocês faziam, que a esposa descreveu para a pessoa, não é? Esse, o Sobre o Mesmo Teto. Vocês tiveram contato com alguém que é cego, que não enxerga, que assistiu através da audiodescrição e como foi esse retorno? Sim, Se teve. a gente faz o roteiro de audiodescrição, tem uma pessoa que dá consultoria, uma pessoa que tem alguma deficiência visual que vai dar consultoria e falar, eu não entendi nada, ou não Entendi. precisa de escrever dessa forma. E a gente foi ter um bate-papo logo depois da temporada que a gente fez, a gente teve um bate-papo com essa pessoa que foi a consultora do roteiro. E foi muito interessante porque, assim, o que ela trouxe pra gente, ela falou, o meu repertório corporal é muito diferente, porque eu cresci de uma outra forma. Por exemplo, quando eu vou no restaurante, eu não ponho o braço à frente, eu não apoio o braço na mesa, porque eu não sei o que eu vou encontrar na mesa. E vocês fazem coisas com o corpo que eu não imaginava que fosse possível. Ficar Que parado massa. sobre as mãos de ponta cabeça. Como é isso? Eu não consigo nem imaginar, sabe? Então,
Inclusive, desculpa, Dé, é que tem uma cena bem legal que tem bem a ver isso, a questão do repertório corporal de cada pessoa, né? De qualquer pessoa. Que aconteceu um fato bem interessante no momento que estava sendo criado a audiodescrição, porque tem um momento na cena que é aquela confusão que o gato está transformando a vida do professor, que está aquela loucura desorganizada, aquele caos que a gata passa numa referência daquela cena do exorcista que passa de cabeça para baixo na ponte, entendeu? Verdade. Então, quando fala isso, por exemplo, para alguém que já viu, já enxergou, é muito claro e consegue, é possível fazer com alguma facilidade essa associação daquela coisa do exorcista indo atrás, assim, andando na ponte. E aí? E como é que é a audiodescrição disso, né? Então foi um momento assim de como que a gente vai descrever. Então aí a Bel, que fez a audiodescrição junto com a equipe dela, eles tiveram uma solução que eu achei brilhante, que foi ela engatinha com a barriga para cima. Com a barriga para cima. Né? Então foi como foi descrito esse momento, que assim, poxa, é isso, é a questão, né? É o repertório corporal. Foi bem legal, foi bem rico mesmo. Sim, e pensando nisso, eu acho que se vocês já não pensaram, futuramente vocês podem ir atrás, de fazer um projeto nacional, já que vocês têm em audiovisual, para tornar acessível esse espetáculo para pessoas assim. Procure associações, igual aqui na cidade tem, em Uberlândia tem uma associação de deficientes visuais, e aí vai procurando, e aí vê se cria um projeto em conjunto para vocês fazerem sessões para essas pessoas, né? Porque é um mundo que para nós, né, eu não tenho a menor ideia, por mais que eu já fiz exercício de pôr venda no olho, já atuei com um ator cego, uma época que eu morava em Belo Horizonte, foi um aprendizado incrível, porque ele corrigia a nossa marcação. Ele falava, ó, você tá 2 passos para não sei aonde. Eu falei, não, tô. Aí, por quê? Porque para ele é um xadrez aquilo, né? Então, já tive contatos, mas a gente não sabe o que é. E aí eu acho que vocês podem levar, né? Esse espetáculo. Para vocês vai ser interessante, porque eu acredito, tá até uma das coisas que eu quero perguntar para vocês, então não vou pular muito ainda mais para frente, mas vocês já devem ter apresentado em inúmeros lugares, mas fazer uma circulação, e eu acho que é possível nacional, em parceria com associações para deficientes visuais, vocês vão atingir um público que muitas vezes a gente não vai atrás, né? Infelizmente. Eu sou doido para criar, eu tenho uma ideia de um alto de Natal para que ele é sensorial. Só que assim, eu tenho a ideia, não tenho a menor ideia de como fazer, que a minha intenção é pôr poucas pessoas numa sala, e aí a hora que falar, tá acontecendo tal coisa, ligar um ventilador nas pessoas. Tipo, vai ser só alguém falando as vozes e algumas pessoas jogando água, balançando a cadeira, mas não tem história, não tem nada, só a ideia e a vontade. Um dia eu ainda quero ter a inspiração, e aí o que acontece? Fazer essa apresentação. Quem for deficiente, né, vai assistir dessa forma, e quem não for, a gente vai vedar para ter a mesma experiência. Mas não fiz nada. Mas eu sempre pensei isso. Tanto que no grupo tem uma pessoa que está aprendendo Libras, desde antes da pandemia, porque a gente tem intenção, né, de chegar em mais pessoas, só que também às vezes é dificultoso, às vezes você não tem verba para pagar todo mundo, não tem conhecimento, porque são outros universos, né? Com essa ideia de começar, eu estou aprendendo bem pouco, eu descobri que eu sou muito burrinho com Libras. Mesmo sendo ator, na hora de fazer os movimentos, nossa, para mim é terrível. Quando eu faço, você fala, nossa, seu dedo tá errado. Não, tô sofrendo. Eu achava que Libras era, por exemplo, uma tradução do português, né? Não, Libras é uma outra língua, coisa que eu não sabia até alguém começar a aprender perto de mim. E é um universo paralelo ao nosso, né? E sempre é eles que se adaptam para nós. Poucas vezes a gente pensa naquilo lá. Então, isso aí é uma coisa que eu achei bem bacana. Fica a sugestão, né? De um futuro projeto para vocês. O material vocês têm, né? Queria aproveitar e dar um oi, que é a Sandrinha Silva, que está aqui, ó, mandando uma mensagem. Ela é uma cadeirante e ela é uma acrobata. Faz parada de mão, faz aéreos, faz lira.
Confere Arrasa. lá depois no perfil dela. Bacana, é isso mesmo. A arte aceita tudo e todos, né? Uhum. Eu falo muito para os meus alunos, que eu falo assim, óbvio, existe o talento, mas o que que é o talento? O talento é o que vai fazer o Alessandro chegar em tal ponto 3 vezes mais rápido que eu. Então, às vezes, eu tenho que batalhar muito mais, me esforçar muito mais para fazer o que ele faz na metade do tempo. E isso é o talento, né? O talento é aquele feeling que você tem ali. Mas se a pessoa se empenhar, né, dentro das suas limitações, ela vai fazer algo e vai se superar também. Então, vamos agora um pouco para a carreira artística de vocês. Apesar que, se vocês quiserem falar mais alguma coisa da apresentação, vocês já viajaram com circo? Com algum circo? Nós já trabalhamos em circo de lona, tivemos vários. A gente tem viajado mais para festivais. Uhum. Hum, Experiência com o circo de lona que a gente teve, né? Por exemplo, a gente fez uma temporada no circo de lona que é fixo, que é um circo escola em Diadema, né? Eles têm projetos sociais e tal. E a gente fez algumas temporadas com eles lá, né? Mas é o circo fixo. Né? Eles já foram também para outras cidades, a gente foi. Acom- Cidades próximas, né? Isso. E a gente acompanhou. Mas para viajar para outros lugares, Acompanhando mas a através, lona assim, não. através de certo. dentro da nossa companhia ou dentro de outras companhias que a gente já fez parte também, a gente viajou para festivais. Isso. É uma experiência que está meio que em extinção, né? Né? Eu lembro, na minha infância, da quantidade de circo que ia nas cidades. Agora diminuiu demais, né? É uma coisa que, infelizmente, está menor. Eu fiz escola circo. A experiência da escola circo eu fiz. Mas não cheguei a fazer apresentações. Foi só a escola mesmo. E vamos lá. Só riscar aqui, desculpa, para eu não me perder no que eu quero falar. Assistindo o documentário de vocês, eu vi bastante. Eu achei o documentário de vocês muito lúcido. Me foi a palavra, ele é muito lúcido. Porque, assim, infelizmente, no mundo de hoje, ainda mais com o advento da internet, as pessoas se preocupam mais em parecer do que ser. E, óbvio, agora eu vou encher a bola de vocês, mas é bem sincero, não estou puxando o saco. Para o espetáculo que vocês têm, o trabalho que vocês estão fazendo, eu achei tão lúcido o documentário de vocês. Eu assisti o documentário de vocês 2 vezes por causa disso. Eu assisti uma vez, a primeira vez, e a segunda vez eu falei, gente, olha o quanto eles são pé no chão e são humildes. Porque eu fiquei, a segunda vez que eu assisti imaginando qualquer outra pessoa, e até imaginei algumas que eu conheço, o tanto que elas iam encher a bola, fazer um trem fantasioso, glamuroso. Eu falei, não. Eles simplesmente falaram, olha, esse é nosso trabalho, né? A gente faz de coração, a gente faz por isso e aquilo. Eu falei, é isso, né? Tanto que eu achei que vocês até não se elogiaram tanto. Mas aí é besteira minha. E aí, eu gosto quando vocês iniciam já falando, olha, a arte é essencial, mas ela também é mercado, né? E aí vocês falam, a gente faz com amor, só que não é fácil, temos dificuldades. Isso eu achei muito bacana. E aí, eu gostaria que vocês abordassem um pouco disso também e falassem a respeito do tempo de treino. Porque teatro, uma apresentação em si, a gente ensaia muitas vezes 3, 6 meses para fazer uma apresentação, né? Isso sem acrobacia, às vezes até tem, mas uma apresentação, aí a gente apresenta, o pessoal assiste, aí no final você vai conversar com ele, fala, não, bacana, quando que vai ter outra? Eu falo, não, pelo amor de Deus, acabei de fazer essa, né? E fala um pouco dessa experiência de vocês, então, da questão do que é ser artista. Não sei se eu posso chamar vocês de artistas circenses, né? Porque vocês já dá para saber que vocês estão em várias vertentes. Eu não consigo taxar vocês apenas como circo. Eu sei que o Alessandro veio do teatro, não sei a Débora, né? Mas para mim vocês já são o que hoje o povo fala de multitela, né? Já está em várias linguagens. Fala um pouco disso para nós, por favor. Então, é, é bem. É assim, uma rotina muito intensa, né? Essa preparação e tal, porque
eu vim do teatro, né? Então, assim, no teatro a gente ensaia muito, a gente, né, repete muito, estuda muito e tal. Mas quando a gente quer colocar uma acrobacia, né? Pelo menos do meu ponto de vista, é um pouco diferente. Então, como que aconteceu esse processo para a gente, né? Né, no espetáculo, no caso, Sob o Mesmo Teto, que a gente mesclou, né? Muita coisa de teatro, alguma coisa de dança e acrobacia. Então a gente precisava ter as acrobacias. As acrobacias têm que ser como um caminhar, né? Para a gente poder conseguir ressignificar aquelas acrobacias, colocá-las dentro de uma dramaturgia, de um fio condutor, de uma história, para aquelas acrobacias, elas vão continuar tendo a virtuose dela, o risco, a surpresa, né? Mas elas vão trazer também alguma mensagem, né? E como fazer isso? A gente pensa que a gente precisa que ela esteja muito no nosso corpo, muito natural. Então, assim, a gente já está junto há quase 12 anos, né, Dé? Fazendo mão a mão. Então, a gente já desenvolveu um repertório acrobático, né? Aí a gente tem algum repertório. Tem algumas coisas que a gente mantém, tem coisas que a gente abandona e depois revisita e ressignifica. Tem acrobacia que a gente faz sempre, tem acrobacia que a gente faz às vezes. Então, assim, a gente tentou buscar essas coisas mais sólidas para conseguir colocar dentro da dramaturgia do espetáculo, né? E aí, é isso, a nossa rotina é bem intensa nesse sentido, que a gente precisa fazer o treino técnico, né? A gente precisa treinar essa técnica do mão a mão para deixar ela bem natural, bem fluida. A gente precisa treinar o condicionamento físico, né? Porque apesar de a gente não ter falas nesse espetáculo, né, ele desgasta muito a gente aerobicamente. Então tem essa preparação aeróbica, né, tem a preparação corporal dos personagens, né, para trazer para a cena também isso. Então tudo isso é um complexo de coisas que a gente faz para conseguir levar para a cena, né? Cuidar do corpo em termos de fazer um pilates, fazer uma fisioterapia para evitar, né, cuidar de alguma coisa que está sentindo, para evitar lesões. Então, uma preparação muscular no sentido de fazer uma musculação para aguentar tudo isso. Então, tudo isso está na nossa rotina. Eu acho que é um treino que acaba mudando o estilo de vida, né? Porque assim, a gente precisa estar com um corpo muito bom para fazer, né? Sempre disposto e preparado para fazer as acrobacias. Mas não é só isso, a gente também tem que cuidar da cabeça. Uhum. Porque assim, se a gente está muito cansado, o truque não sai. Se você está cansado, você precisa ter atenção, você precisa estar presente naquele momento. Então assim, a gente precisa comer bem, né? Dormir bem. Acho que acaba sendo assim, vira um estilo de vida. Ou seja, acaba que a nossa rotina fica toda em função do nosso trabalho, né? Então, de alguma forma, a gente está sempre trabalhando, porque a gente está sempre zelando pelo nosso trabalho, no mínimo, né? Controlando tudo, tentando se manter o mais alinhado possível para conseguir fazer o que a gente quer fazer. No material didático que eu entrego para os meus alunos que quando estão começando a fazer aula de teatro, uma das primeiras páginas eu fiz questão de escrever, que eu falei assim, ó, qual é o material de trabalho do ator? É o próprio ator. Então, o ator tem que se cuidar, né? Então, isso que você fala que as extensões do nosso trabalho é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alimentação, né? Então, isso é interessante. Essa pontuação que vocês fizeram, ela é interessante. Porque às vezes o pessoal fala, nossa, olha que legal o que eles fazem, tá? E o antes disso, né? Aquilo ali é a pontinha do iceberg, né? E o anterior, eu adorei. Acho que foi a Débora que falou no documentário, quando ela falou, olha, a gente tem que pensar no custo da fisioterapia, da lesão, que demora para se curar. Eu lembro que uma vez na faculdade, e aí nem era um espetáculo que estava em cartaz, nada, era um resultado de disciplina. Eu fiz o favor de 3, 4 dias antes de fazer a apresentação do resultado de quebrar o pé. E era um espetáculo que tinha acrobacias. Eu amarrei uma tala no pé
passei um monte de faixa e apresentei daquele jeito, né? E aí, a hora que eu fui no hospital, que eu saí dali, fui direto pro hospital, o cara falou, ó, seu osso distanciou. Eu falei, paciência. Hoje tá normal, mas é isso, né? Às vezes as pessoas não percebem e não valorizam, né? E eu lembro que teve uma das acrobacias que vocês fez, agora eu não vou saber descrever ela, mas é daquelas que ela fica em pé em cima de você, você joga, ela vira e cai de novo. Eu tava assistindo, aí a minha mulher tava comigo, aí eu lembro que ela fez assim, volta. Aí eu voltei. Aí ela viu de novo, ela, tem como diminuir a velocidade? Eu falei, tem. É o recurso, né? Aí eu pus no 0,75, 0,50, ela aproximou da tela. Gente do céu! E as reações dela, porque ela é da enfermagem, então, por mais que ela convive comigo, o universo dela é outro, né? Ela tá mais acostumada com a parte de dentro do corpo do que com essas coisas que a gente faz. E aí eu fiquei com essa reação na cabeça. E aí, a hora que eu vi o documentário falou do tempo de preparo, eu falei, gente, é importante falar a respeito disso também, né? Só para ter uma ideia, assim, em termos de tempo mesmo, a gente treina a parte técnica pelo menos 3 vezes por semana, né? Variando de 2 a 4 horas. A gente faz preparo físico, né? Tanto aeróbico quanto musculação, pelo menos 3 vezes por semana também. A gente faz pilates uma vez por semana. A Dea faz aulas de flexibilidade, né? Fortalecimento. Eu faço musculação também, entendeu? Então, fazemos trabalhos assim de exercícios de fisioterapia que a gente sabe que vai ajudar a prevenir ou fortalecer. A gente também faz também sempre que dá, entendeu? Então, no mínimo aí, sempre antes um pouquinho de cada treino desse que a gente vai fazer, faz um pouquinho, no final faz um pouquinho. Então, a gente pode até pensar que é quase diário isso, né? De segunda a segunda, né? Acaba Né? sendo. Então, é isso. É isso. E vamos agora falar de outras curiosidades. No documentário mostra que vocês treinam, ou tem um treinador que é da CIA do Circo, né? Sim. Fala um pouco a respeito desse espaço, porque de Campinas eu conheço o Barracão, né, do Ézio. O CIA do Sim. Circo eu não conheço, não sei se dialogam, como que é. Somos todos vizinhos. Tá todo mundo pertinho aqui. Tá aqui pertinho, 2 minutos andando, a Cia do Circo também, bem pertinho. É um espaço que acho que era Sim. ele treinou a gente desde o começo e ainda treina. ainda treina. É uma pessoa assim que foi muito essencial para o nosso desenvolvimento, porque ele acolhe muito, ele já conhece a gente, ele já olha assim para mim e fala, você não tá bem hoje, né? Tudo bem, vamos fazer com calma. Em vez de fazer 10 vezes, fala, faz uma vez bom. Então, ok, hoje tá ok. Então, assim, ele consegue modular nesse sentido, sabe? Ou até quando precisa, vamos pressionar um pouco mais, né? Ó, vocês têm condição de fazer mais? Vamos fazer mais um pouco. Ó, já tá aí, vai. E não tem conversinha não, tá aperta no sentido também, pros dois lados. Bacana. É aquela rigidez, né, assim, de treino que a ideia que a gente tinha, né, de ser uma coisa muito rígida. Então, é muito acolhedor. A C do Circo é uma escola, atualmente uma escola, eles já estão há muitos anos aqui em Barão Geraldo. Quem iniciou essa escola foi a mãe do Alex Brad, que é a Marion, que é uma artista fantástica, que era paradista de cabeça, fazia várias outras coisas, né? A Marion. Então, eles vêm de uma família que juntou trapezistas com malabaristas, né? E aí, a Marion fundou a escola aqui, e eles continuam até hoje com a escola. Hoje, quem atua na escola mais fortemente é o Alex, o filho dele, o Alan, a esposa do Alex, a Cláudia também, que ajuda na escola, está na administração da escola, que é malabarista. E lá é uma escola que oferece um ensino de diversas modalidades circenses. Muita coisa de aéreo, muita coisa de solo, coisas de equilíbrio. Então, ela está aqui em Barão Geraldo. E Barão Geraldo, aqui é uma região muito rica nessa questão das artes, né? Dança, teatro, música, circo. Tem muitas escolas aqui. Tem um Barracão, tem um Lume, tem várias outras companhias aqui. Verdade. Né? Muitas escolas de circo aqui também no distrito existem.
de dança. Então, aqui é bem rico nesse sentido, é um espaço bem bacana. Tem muitos palhaços, né? O pessoal brinca, tem uma brincadeira que eles falam que balança uma árvore aqui em Barão Geraldo, cai um palhaço, né? Isso é ótimo, traz uma Sim, troca aqui, então é muito legal. bacana. E vocês costumam acompanhar um pouco o trabalho do La Mínima? Sim, Sempre. Porque o trabalho de vocês, eu acho que saiu um pouco, não saiu, não sei se o termo é esse, do circo, né? E entrou naquela outra linguagem que já é mais o circo-teatro também, né? O trabalho do La Mínima tem um pouco isso. Que eles começam com aquele solo lá do trapézio, e aí de repente eles estão fazendo as bailarinas, aí já tá pondo texto, já tá fazendo outras coisas, e aí vai. Eles têm um espetáculo muito bom que chama Pagliazzi, meu italiano não é grandes coisas, que é muito bom. E atualmente eles estão com um espetáculo Ordinários, que não tenha circo, mas que, se vocês não assistiram Ordinários, entrem no YouTube deles e vejam. Pelo amor de Deus, aquele espetáculo é magnífico. E como que é a pesquisa? Por exemplo, como que vocês chegam... eu quero botar um movimento nesse espetáculo. Ou como que vocês criam um novo movimento? Vocês, por exemplo, assistem vídeo de outras pessoas ou vocês falam, nossa, a gente está fazendo isso aqui, e se fazer de outra forma? Como que é essa criação, essa pesquisa? Eu acho que a gente assiste muitos vídeos, a gente pega muitas referências para acrobacia, né? A gente treina bastante a partir de outras referências, mas acaba que as criações acabam saindo como soluções, assim, ó, como eu faço desse movimento eu chego no outro. E aí a gente acaba criando soluções que no fim acabam virando truques, às vezes a gente nem percebe. A gente já apresentou num lugar que a gente tinha uma entrada para um truque que a gente solucionou, era uma solução pra gente. Faz assim, entra assim, dá uma pirueta e vai pro truque. E as pessoas iam, ensina esse truque. Aí a gente achava que era a parada de mão tal. Não, não, o que você fez antes. A gente não, é só uma entrada pro truque, né? Então, às vezes acaba surgindo como, como forma de solucionar aonde a gente quer chegar. Alguns truques que são um pouco mais arriscados, eles demoram um pouco para sair, né? A gente tem um processo que a gente tenta fazer de uma forma mais segura possível. Então a gente tenta se arriscar o menos possível. Então, o momento que está firme, que a gente sente que não vai ter variações e que a gente não corre risco, a gente decide colocar dentro do nosso trabalho, seja dentro de números ou dentro de... E Bacana. antes a gente ficava tentando pirar nas coisas, assim, tipo, nossa, vamos criar cena, e tentava dançar. E aí era muito difícil, né? A gente foi entendendo que não, nossa linguagem é acrobacia. Então vamos começar a criar, a gente acaba começando a criar pela acrobacia. Então vamos fazer esse movimento, daqui a gente liga e depois a gente vai construindo outras camadas por cima. Na realidade, a gente faz todos esses caminhos que você citou, tanto de pesquisar uma acrobacia, estudá-la e aí desenvolver daquela forma, tanto como, dessa forma aí eu acho que não cabe para nós, para o nosso corpo. Como que dá para a gente fazer isso no nosso corpo ou com as nossas capacidades? E aí a gente ressignifica. Ou às vezes, como a Dé falou, surge alguma coisa, né? Então, a gente gosta muito no processo de falar assim, bom, beleza. Vamos criar, é isso que a gente vai criar, já tem a concepção, já tem o que a gente quer dizer. Vamos pôr acrobacia? Vamos. Qual que é o nosso repertório? Né? A gente chegou a fazer isso muitas vezes. Então, queremos colocar alguma dessas, a gente faz uma lista mesmo das acrobacias que a gente desenvolve, que a gente pensa que já estão no momento, que podem ser colocadas com total segurança. E aí a gente começa a criar olhando para aquele lugar, né? Olhando para esse lugar do que já está pronto. E aí as coisas às vezes vão se encaixando com alguma naturalidade, aí às vezes nada do que está ali encaixa, então a gente tem que pesquisar algum elemento que não está pronto ainda, ou que a gente não tem ainda para colocar, e a gente muitas vezes encontra, ou modificar algo daquilo que a gente já faz naquele formato pré-estabelecido, a gente modifica para poder caber ali naquele momento, né?
A gente teve que adaptar muita coisa para o espetáculo, né? Aproveitando, voltando a falar um pouco do espetáculo, porque o professor, né, ele tem esse universo daqueles sólidos geométricos, né, todos lineares e tal. E como fazer acrobacia nisso? A gente faz acrobacia, a maioria das vezes, num chão liso e plano, né, com uma vasta extensão. Agora eu quero fazer acrobacia num negócio desse tamanho, né? Então a gente tem que adaptar aquilo, né? A acrobacia, aquele piso, aquele solo, aquela limitação de espaço. Então já é uma adaptação que a gente fez ali. A Débora, coisas que ela faz naquele, a gente chama de muro, né? Que é a casa do professor, que é o muro que gira. Então fazer ali naquela espécie que parece, se assemelha um pouco da trave de equilíbrio, né? Então, é bem por aí que a gente pesquisa os movimentos e cria as cenas a partir do que a gente tem, né? Então, vai encontrando soluções e desafios ao longo do processo e a gente vai se adaptando dentro dos nossos recursos corporais. É como se assim, as acrobacias são o nosso vocabulário, né? E a forma como a gente constrói, a gente organiza elas são as nossas frases. Legal, bem legal. Eu, durante essa pandemia, até para me ocupar, preencher, eu comecei a escutar podcasts. E aí eu descobri um podcast que chama Sabe Aquela Música? E é um cara entrevistando pessoas que fizeram músicas que estouraram, que foram importantes para a carreira de alguém. E aí eles falam a respeito do que levou eles a compor aquela música. E eu achei interessante que o Samuel Rosa do Skank, ele falou que a maior parte dos sucessos da banda Skank, ele compôs a melodia e depois encaixou na melodia uma letra. Então ele compõe ali, tipo... Aí ele chegava para alguém e falou, me ajuda a achar uma letra para isso daqui. E aí ia criando. Foi quando eu comecei a repensar um monte de coisa, porque eu escrevo textos para teatro, a gente acaba que a gente vira faz tudo, né? E aí eu comecei, nesse tempo ocioso, a olhar para trás e falar, caramba, de onde que surge, como que é essa desconstrução, né? E aí no espetáculo de vocês eu fiquei imaginando, falei, tá, não é só acrobacias, tem uma história. E aí como que eles falam? Aí isso que você falou das frases, do vocabulário, já, para mim, que é um pouco leigo nesse universo, eu já falei, não, agora começa a fazer mais sentido, né? Do que eu tinha que perguntar, eu já risquei tudo aqui do papelzinho. Não sei se vocês querem falar mais alguma outra coisa, mas uma última coisa esse espetáculo de vocês foi pensado com a possibilidade de poder viajar, né? Um cenário desmontado, que dá para ir para lugares. Futuramente, quando tudo voltar, seja ao normal, ao novo normal, ao que for, vamos ver se a gente consegue trazer para cá vocês, né? Claro, queremos ir. Nossa, vamos sim. Claro mesmo. Que aí a gente, tomara que nessa época a gente possa se abraçar, porque, nossa, a coisa mais terrível, você encontra alguém, aí fica aquelas mãos assim, ó. Nossa! Toda você vez. Não sabe se você dá uma cotovelada na pessoa, se você dá um murrinho, se você só acena. Nossa, pra gente que é da arte, fala, não, vem cá, meu filho. Né? Agora, é engraçado ter perguntado se o cenário foi pensado para viajar. Foi. E isso foi também um desafio na criação desse espetáculo. Porque a gente pensou, a concepção dele, a gente quer fazer esse espetáculo, a princípio, que ele seja possível ser apresentado na rua, em praças, em lugares públicos e abertos. E também em lugares fechados, em salas, em teatro. Então, como a gente também já trabalha com os números, a gente viajava muito a muitas cidades, a gente quer fazer isso com o espetáculo também. Então, aquele cubo maior, que é a casa do professor, que é o muro do gato, aquilo é 1,80 por 1,80 por 1,80. Então, é um negócio gigante. E a gente, pensou nessas medidas, foi muita pesquisa para entender que tamanho que seria legal para conseguir trazer aquilo e chegamos nessa... Mas aí, conversando com o pessoal de cenografia, isso tem que desmontar. Além de ter que resistir ao tranco, ao peso das acrobacias, dos equilíbrios, das possibilidades de estar em cima, de estar do lado, estar no piso, isso tem que desmontar. Então, o pessoal da cenografia quebrou a cabeça, mas conseguiu fazer um trabalho bem bacana, de conciliar a resistência, a possibilidade de
de atuar em cima daquilo, tanto, né, com o seu corpo ou com o corpo da acrobacia, e ser desmontável, né? Então, Bacana. Eu não imaginei, eu achei que vocês iam apresentar só em local fechado. Então, vocês têm a intenção de apresentar na rua. sim, Gente, esse espetáculo na rua vai ser uma coisa mágica. Eu sou da rua. Eu me identifico, faço teatro em qualquer lugar, mas eu gosto da rua. Gosto. Sempre que eu estou criando um espetáculo, a minha primeira ideia é isso aqui dá para levar para a rua, ou já faço pensando na rua. O espetáculo de vocês, eu confesso que eu não tinha imaginado na rua, mas eu já imagino uma praça e pessoa vindo e pegando do meio pro final, e o que está acontecendo? Às vezes nem entende que é uma gata, mas vai. Nossa, eu achei isso mágico, porque a rua tem isso. Nossa, que lindo! Se trouxer para cá, eu vou tentar trazer para a rua agora. bora, vamos fazer. Tem umas praças novas aqui na cidade, eu apresentei nelas uma única vez. Tem uma praça que é tipo a Praça do Papa, em Belo Horizonte, que ela fica num canto da cidade que é alto, de lá dá para ver a cidade inteira. Eu fiz uma única apresentação lá, que foi na inauguração da praça até. Depois nunca mais voltei lá. Lá é um lugar bacana. Mas aí a gente Legal. vai pensando no futuro. Qualquer outra coisa que vocês acharem pertinente falar para ficar aqui de registro, pode falar. Agradeço, Débora, agradeço, Alessandro, pela disponibilidade, pela gentileza, né, de estar aqui e compartilhar. Eu terminando aqui, se der tempo, porque eu tenho um compromisso às 19 horas, eu já vou subir para o YouTube e mando o link para vocês, tá? Que aí vocês ficam. Se não der, amanhã é dia de faxina na casa, mas durante a faxina eu faço isso e mando para vocês. E agora a gente tem um contato um do outro, qualquer coisa que a gente puder ajudar, trocar informações, estamos aí. Me cobrem se eu não lembrar de mandar o material do Revolução na Cozinha para vocês. Eu tenho esse espetáculo, eu vou criar um link privado e mando para vocês assistirem. Se eu não lembrar, me cobra, tá? Vocês ao ver os bonequinhos mexendo lá, porque falando é uma coisa, é motorzinho de enceradeira, motorzinho de carrinho de controle remoto. A hora que vocês acharem alguém que entende desses motorzinhos, vocês solucionam o cacto em 2 segundos, certeza, e vai ser bacana. Nossa, eu quero agradecer demais, porque, nossa, acho que vieram muitas. Foi uma troca muito legal, porque eu achava que ia ser uma entrevista, mas você acrescentou bastante coisa pra gente, em Muito vários bacana. sentidos, assim. E obrigada mesmo, obrigada pelo convite, estamos muito felizes. E estamos aí por Sim. isso. Eu só queria falar mais uma coisa, assim, que esse trabalho do Sob o Mesmo Teto, desde a criação do número até essa última versão dele, né, essa versão com audiodescrição, né, tá num lugar muito do que a gente queria, dessa questão da linguagem, a gente pensou muita coisa, tem essa coisa do artista que faz 1000 coisas, que está fazendo um monte de coisa, mas teve muita gente trabalhando com a gente para chegar nesse lugar, desde lá do início, né? Então, nossa, no figurino, cenografia, direção, filmagem, autodescrição, uma galera, preparação corporal, música, a trilha sonora do espetáculo, uma trilha sonora original, feita tanto Sim. especialmente para esse espetáculo, entendeu? Então tem tudo. Então, assim, então tem muito artista, tem uma cadeia toda envolvida aí para poder chegar nesse produto. E a gente ficou muito feliz. Então, só apresentar um pouco dessas pessoas, né, ajuda, que é muita gente. Lá no início, né, a gente teve o Cadu e a Ana, que ajudaram a gente, né, tanto na criação do número, Cadu Mendes e Ana Call, Do espetáculo foi Michele Rebulho. na Na direção. direção, preparação corporal, Kelly Cheretti, ela estava aí agora há pouco. Isso. Na trilha sonora, Fred Fonseca. A descrição, Bel Machado. Que ajudou a Bel Machado também. Emanuele Alckmin, Isso, também foi a consultora da audiodescrição. isso. Juliana Caneto na produção executiva. E, nossa, é muita gente. Edgar Ishikawa na criação do roteiro e filmagem. Nas câmeras o Guilherme, né? Guilherme Pérez. Figurino Ellen Quintas. Na iluminação, O Chico. o Francisco Barganian. Bom, é muita gente, é uma cadeia, assim, o que a gente tá aqui, a gente
Mas assim, só para valorizar um pouco mais, né, o Sim. trabalho, não é um trabalho de duas pessoas, na verdade é um trabalho de mais de É, 20 pessoas. Tá? Então, é deixar correto nosso falar isso, Agradecer porque essa galera aí que comprou essa loucura aí com a gente. O pessoal da cenografia, né? Rafael de Castro Isso. e toda a equipe de cenografia e o figurino da Ellen Quintas, né? A gente falou. Quintas. é correto falar isso, porque quando a gente fala do tempo de treino, também é importante falar, ó, não é só o treino, né? Tem as outras pessoas, né? Isso é importante. Porque, igual, quando veio a pandemia, eu lembro que muita gente falou, nossa, vamos fazer campanha para os artistas. Falei, tá, e a técnica, e a costura, e a produção, o cara que liga o cabo. Por muito tempo aqui no teatro aqui da cidade, eu, por exemplo, eu estava trabalhando de freela como cabeamento. Então, o iluminador me falava no radinho, ó, põe na tomada aí o foco 182 na tomada tal para eu ligar aqui na mesa. Tem um cara que fica lá embaixo só para isso, ninguém vê. Na hora que a luz acende, ele é um dos responsáveis. Isso é muito importante. Uma coisa que eu aprendi, mexendo com produção, óbvio que aqui foi no improviso, mas eu lembro que quando falou isso me marcou muito, que ele falou assim, sempre que você estiver numa produção e alguém participar dessa produção, tenha no bolso um papel e uma caneta para você anotar o nome. Para no final do espetáculo você pegar e não esquecer ninguém. E aí fica registro aqui que caso vocês esqueceram alguém, porque eu peguei vocês de surpresa. Mas que a gente valoriza todo mundo. Porque acaba esquecendo, infelizmente, às vezes a gente não lembra de alguém. Na hora que terminar, desligar o celular, fala, fulano a gente não falou. Né? Mas é isso. Não esqueçam de pensar na possibilidade dessa circulação nacional para deficientes visuais, viu? Ideia também que acrescentou demais pra gente. E se vocês fazerem isso, façam um registro, né? Peça para as pessoas que estão nessas cidades pegarem depoimentos, que isso vai ser riquíssimo, né? E serve como material de campanha, até mesmo para ter mais alcance, né? Então, novamente agradecendo vocês, muito obrigado mesmo. E eu sempre termino falando, um por todos e todos pelo público. Um bordãozinho que eu carrego. Sim. Obrigado, pessoal. Valeu pelo convite, foi bem gostoso, bem legal, valeu por tudo. Foi um prazer. E em breve estaremos aí. Claro, por favor, por favor. Né? Eu tenho intenção demais de... Assim, óbvio, tem produtores aqui na cidade que focam em trazer espetáculos grandes. Mas tem muitos espetáculos como o de vocês que, se vir, vai encantar tanta gente. E aí não é falando que o espetáculo é menor, ele é mais simples, né? Igual, pouco antes da pandemia, veio um espetáculo de uma atriz, acho que ela é de Pernambuco, ela chama Nunes Odília, Odilis Nunes, eu não lembro. Ela tem um espetáculo que é uma bonequinha feita de biscuit, que ela vai nas feiras e a bonequinha é uma idosinha que chega em você, faz um carinhozinho e tal. Não tem história, não tem nada. Eu segui aquela mulher uma manhã inteira. Eu esqueci o nome agora da bonequinha. Ela tem um nome, agora me falhou. Mas é uma coisinha simples que traz uma fantasia tão grande. Então, eu sempre que posso, eu tento ou eu viabilizar ou falar com alguém para trazer espetáculos assim. São bons, né? Porque às vezes o povo bitola só no, nossa, tem o musical do Chacrinha. Eu falo, não, o musical do Chacrinha é ótimo, traz. Mas vamos pensar nessas coisas também, né? Sim. Porque aqui... A arte é muito diversa, né? E ela atinge cada um de uma certa forma. Então é isso. Tem que experimentar, tem que vivenciar, tem que poder ver. É isso. Aqui em Uberlândia a gente tem um grave problema que nos últimos anos o governo focou muito na inauguração do Teatro Municipal. Teatro enorme, obra idealizada pelo Niemeyer, que é um monte de coisa, nome, glamour, babá. Nessa brincadeira, o Teatro Rondon Pacheco, que era um teatro mediano, fechou, está interditado. O Teatro Grande Otelo, que era um outro teatro também pequeno, mais acessível, o teto caiu, está desabando tudo lá. Você não pode passar nem na calçada dele, por causa que a marquise está para cair. E aí
eu fico falando, tá, e os outros espetáculos? Porque o municipal é um espetáculo gigantesco. Eu apresentei lá, você some naquele palco. Ou você tem uma estrutura que preenche aquilo tudo, ou você vira uma formiguinha falando para todo mundo. Eu tive a experiência de levar um Bumba Meu Boi que a gente tem, que a gente faz na rua, e na rua esse Bumba Meu Boi cresce. A gente fez lá, parece tinta quando é chupada da parede. Você passava assim, outra vez, não ficava nada. E aí terminou a apresentação, todo mundo aplaudindo, e eu em cena falando, cara, eu fui tão minimizado aqui que eu nem sei se foi bom. Mas aí é outra história. A gente vai dar um jeito. Por isso que eu fiquei feliz quando vocês falaram que o espetáculo de vocês é adaptável para a rua. Porque eu não queria fazer... O municipal é ótimo, mas vocês iam ficar pequenininhos lá. A caixinha de vocês ia virar uma pecinha de Lego. O palco é muito grande. Tem elevador, tem força, é ótimo. Mas só sobrou ele e os outros espetáculos. Né? Então, pensado nisso. Pessoal, vou desligar até para não atrasar no meu compromisso, que eu não sei que horas são. Novamente, muito obrigado. E a gente vai se falando. Abração e obrigado mesmo, viu? Abraço. Um por todos, todos pelo público. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Tchau.